Hola mi gente, bem-vindos todos, bem-vindas todas a mais uma aula do Clube de Estudos da Beta, gente. Enfim, estou muito feliz de ter vocês aqui novamente, até porque a gente se encontra toda quarta-feira, é um momento de troca. Para quem não sabe, que está assistindo agora no YouTube, a gente está aqui já faz uns 15, 20 minutos conversando. Sobre a vida, sobre o curso, sobre tudo. Mas agora a gente vai começar com a nossa aula sobre conjunções subordinantes. Tamires, eu não me esqueci de ti, que fique bem claro, tá? Pode deixar que até o final dessa semana eu tô entrando em contato contigo. Certo, babies? Não me esqueci, não me esqueci. Depois eu conto tudo. Então, na aula passada, a gente viu as conjunções coordenantes, certo? Que são 4. Nessa aula, a gente vai ver as conjunções subordinantes. Mas antes de qualquer coisa, lembrem que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem encontro marcado. Eu envio para vocês o link uns 10, 15 minutos antes. O link sempre é disponibilizado no grupo de WhatsApp. E o material complementar dessa aula é disponibilizado após a aula no grupo de WhatsApp também. Certo? Então, vamos lá. Amores, as conjunções. Quando a gente pensa em conjunções, é importante que a gente pense que elas são nexos que unem orações, unem elementos, unem sentenças. Por que é tão importante que a gente estude as conjunções e aprenda as conjunções e saiba aplicar as conjunções? Porque as conjunções adverbiais, por exemplo, elas indicam circunstância na oração. Elas indicam se a oração indica tempo, se ela indica concessão, a gente vai ver o que é concessão, se ela indica consequência, se ela indica causa, e assim por diante. Então, assim, quando a gente pensa nas conjunções, elas são tão importantes porque elas costuram a nossa fala, elas costuram o nosso texto. Então, quando tu tá querendo dizer alguma coisa, mas, na verdade, não era aquilo, eu usei aqui a conjunção mas, que a gente aprendeu na aula passada. A conjunção mas dá a ideia de oposição, é uma adversativa. Vocês viram como é importante? Porque ela dá essa noção de contraste. Então, quando a gente pensa nas conjunções, elas são palavras invariáveis, ou seja, não tem feminino e masculino, singular ou plural, é aquela palavra daquele jeito mesmo, certo? E elas são usadas para ligar duas orações ou dois termos da mesma função sintática, tá? Estabelecendo uma relação lógica entre eles. Então, elas se dividem em coordenantes, que são as coordenadas ou as coordenativas, que a gente viu na aula passada, que eu já liberei para vocês no grupo, que ligam orações independentes, e as subordinativas, que seriam as subordinantes, que ligam uma oração principal a uma oração dependente. Então, assim, é importante que as conjunções, a gente entenda que as conjunções coordenadas, elas não unem somente palavras e orações, mas também vários outros grupos sintáticos, certo? Então, assim, é interessante que a gente entenda que, quando eu falo de oração independente, é que uma oração não depende da outra para fazer sentido, que foi o que a gente viu na aula passada. Quando a gente fala das orações subordinadas, que a gente tem elas unidas com as conjunções subordinativas, elas têm uma oração principal e uma oração que se liga a essa oração principal, né? Que ou ela vai dar a ideia de tempo da oração principal, ou ela vai dar a ideia de consequência, ou ela vai dar a ideia de causa e assim por diante. Só que assim, babies, a gente não vai ver todas essas conjunções. Tem as orações adjetivas, que elas são normalmente ligadas por que, por qual, né? As substantivas, que normalmente é um que é uma conjunção integrante, que vocês não precisam saber disso para saber espanhol, né? Só se vocês fossem fazer uma prova, por exemplo. Mas essas duas aqui vocês não precisam saber necessariamente nesse momento, porque eu estou trazendo aqui a ideia que as conjunções apresentam dentro das orações. Então, a gente vai entrar nas orações adverbiais, que eu estou falando das conjunções adverbiais. Então, as conjunções subordinadas adverbiais, elas são 8. Tu tem las causales, que indica a causa, as temporales, que indicam tempo,
As ilativas, ilativas que indicam consequência. As concessivas, que indicam concessão. Meu Deus, Beto, o que é concessão? Eu vou te explicar quando a gente chegar lá, tá? As condicionales, que indicam condição. As finales, que indicam finalidade. As exceptivas, que indicam exceção. E as comparativas, que indicam comparação. Então, eu estava falando antes de começar essa aula para vocês não se apavorarem, porque realmente vai ter muita conjunção. Eu sugiro que vocês depois reassistam essa aula, já que ela vai ficar gravada, e eu envio para vocês no grupo de WhatsApp, junto com o material complementar, e que vocês leiam o material complementar. Só que por mais que vocês pensem, meu Deus, Beta, é tanta conjunção, o que eu vou fazer? Elas vão estar presentes na vida de vocês, no momento em que vocês abrirem qualquer texto em língua espanhola. Porque não existe texto, lindezas. Olha o que eu vou dizer. Não existe texto que não tenha conjunção. Para o texto fazer sentido, eu preciso ter conjunção nele. Porque é ela que vai unir os elementos e é ela que vai dar sentido, propósito para aquilo que eu quero dizer. Então, vocês não precisam decorar um monte, mas vocês precisam ter noção que elas existem, o significado que elas têm, e depois, todos os textos que vocês tiverem acesso, vocês vão ver lá, a Beta me ensinou esse aqui, a Beta me ensinou essa aqui. Entenderam? É assim que vocês vão ter acesso às conjunções. Não adianta só tu decorar e tu não conseguir identificar a ideia que o texto te dá. Então, isso é muito importante que vocês entendam. É importante decorar? É importante decorar. Mas basta decorar e não entender a aplicação? Não, não basta. Por quê? Caso tu veja um entretanto em espanhol dá a ideia de simultaneidade, de concomitância, de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Se tu for com a ideia de que, entretanto, dá a ideia de oposição como no português, tu vai interpretar aquele texto de maneira equivocada. Tu não vai entender que eu tô falando de coisas simultâneas, de coisas concomitantes, de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, vocês precisam decorar principalmente aquelas que nos apresentam uma ideia diferente das nossas conjunções da língua portuguesa, que são, né, os falsos cognatos. Inclusive, na aula de falsos cognatos, que a gente leu La Presunta Abuelita, eu ensinei para vocês muitas conjunções. E estava no meio do texto. Mientras caminaban al bosque, vieron as huellas que parecían de zorro que iban en dirección al sótano de la casa. Lembra desse enquanto? Viram? Vocês já viram isso. Então, não é a primeira vez. Então, babies, primeiro, as causais. É importante que vocês entendam que as causais, são muito mais fáceis do que no português. Por quê? Porque no português, tu tem o porquê. O porquê do português, ele pode ser causal, e ele pode ser o quê? Explicativo. E daí, quando troca para o por isso, é explicativo. Quando não troca, né, é causal. Né? E fica aquela jogadinha, qualquer coisa. Aqui não. Não tem porquê explicativo. O porquê sempre vai ser causal. E hoje vocês também vão aprender a usar os porquês em espanhol. Então, quando eu penso nas causais, eu escrevi como se eu estivesse explicando para vocês mesmo. Olha só, é a causa, o motivo, a razão que se faz possível a oração principal. É a justificativa, é a explicação da oração principal. Então, quais são as principais conjunções? Por quê? Porque, pois, como, quando tiver verbos no indicativo, já que, dado que, puesto que, supuesto que, por quanto, devido a, visto que, a fuerza de o a fuerza de que, com motivo de que, em razão de que, em vista de que. Berta, eu tenho que decorar todas? Não. Se tu já viu uma vez e tu entendeu que tá dando a ideia da justificativa, da causa, da explicação da oração principal, do fato específico, tu já vai identificar que é uma causal. Então, ojo, olha só. Por quê? Causal. Gente,
Eu acho que esqueci de botar aqui exemplo nessa aqui, mas eu vou falar para vocês aqui, não tem problema, eu explico no gogó mesmo, quem sabe faz ao vivo. O porquê junto e sem acento, ele é sempre causal. Por exemplo, nosotras no estudiamos ayer porque no tuvimos tiempo. Vocês viram? É a justificativa do fato de não termos estudado ontem. Mas, quando eu tenho porquê separado e com acento, é sempre um porquê interrogativo. Eu não botei a interrogação inicial aí, porque eu não conseguia fazer no meu computador. Eu ia ter que abrir o Google, escrever interrogação inicial, copiar e colar, e eu acabei esquecendo de fazer isso. Eu pensei, depois eu faço. E acabei não fazendo. Então, esse porquê separado e com acento, ele é sempre uma pergunta. Beto, existe mais algum porquê? Existe. Separado e sem acento, que dá a ideia de finalidade. Seria sinônimo de a fim de quê. Mas esses dois são os mais importantes. Porque junto e sem acento é o porquê causal, e porque separado com acento é o interrogativo. Tá aqui. Já que estamos aqui, vamos a passear um pouco. Olha esse jaquê. Esse jaquê aqui é causal também. Passei la prueba, porque estudei. Esse porquê aqui, junto e sem acento. Estamos estudando hoje, pues necessitamos falar espanhol com fluidez. Pues, que seria o pois. Então, enquanto no português tu tem o pois, que é explicativo, no espanhol, pues, vai ser causal. Então, a gente usa. Esses aqui são os que a gente mais utiliza. Na verdade, os que eu mais utilizo, tá? Eu uso já que, porque e pues muito. Então, eu acredito que é o que a gente mais utiliza também, por ser muito parecido com o nosso pois, o nosso porquê, o nosso já que e assim por diante, tá? Bom, temporais. Ideia, tempo. Lembre-se que o tempo é relativo. Olha só, qual é o problema? Quando a gente pensa em conjunções causais, por exemplo, uma é sinônimo da outra. Pois tu consegue trocar por porquê, por já que, por posto que. Mas quando a gente pensa em tempo, o tempo é relativo. O tempo ele pode indicar anterioridade, ele pode indicar simultaneidade, ele pode indicar posterioridade e ele pode indicar imediatismo. Então, quando a gente entende que o tempo ele é relativo, a gente se dá conta que aqui nós temos o grupo mais complexo de todas as conjunções. Primeiro, porque muitas são heterossemânticas. E segundo, porque elas não são todas sinônimos. Então, isso aqui acaba atrapalhando um pouquinho a nossa vida. Na verdade, a vida de vocês não mais, porque vocês todos são meus alunos e minhas alunas, né? Então, a vida de vocês não tem mais essa de me atrapalhei, certo? Isso eu garanto para vocês. Juro. Então, amores, quando eu penso em anterioridade, quais são as principais conjunções? Antes de, prévio a, prévio al hecho de. Então, por exemplo, letra A. Lê para mim, Emanuel. Previo a la reunión repasaremos los documentos. Muchas gracias. Letra B, Raíssa. Antes de salir de casa, me puse una chaqueta. Perfeito. Schauler, letra C. Llegaron antes de la medianoche. Bueníssimo. Vocês viram aqui? Olha só o que eu tenho. Ó, previo a, tá aqui. Antes de, tá aqui. Antes de, tá aqui. Todas dão a ideia de anterioridade. Simultaneidade. Bea, lê a letra A para mim. Mientras estudiaba, escuchaba música.
Te pergunto, Bea, como tu traduziria essa letra A? Enquanto estudava, escutava música. Bueníssimo. Porque o mientras dá a ideia de simultaneidade, de concomitância, de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Eu poderia trocar esse mientras por entanto? Não. Peguei vocês. Ah, tá. Assim, entanto, sim. Puedo. Por quê? Porque os dois dão a ideia de simultaneidade. Olha só. Mientras, eu poderia trocar por entanto. Eu poderia trocar por entretanto nesse caso? Não. Poderia, Sim. gente. Porque eles são todos sinônimos. Entenderam? Então, sempre que vocês olharem um entanto, um entretanto, um a la vez que, um mientras, tudo isso significa al mismo tiempo. Certo? Letra B. Simone, lê pra gente. Mientras tú cocinabas, yo ponía la mesa. Perfeito. Qual seria a tradução dessa letra B, Simone? Enquanto você cozinhava, eu colocava a mesa. Perfeito. E eu poderia trocar por entretanto, Simone? Sim. Muito bom. Embora para nós, brasileiros, isso soe estranho. Muito. Muito estranho. Eu sei disso. Alguém aqui escreveu no chat que nós estávamos pensando em português, porque, entretanto, nós usamos numa situação completamente diferente. Diferente. De oposição. Sim. Exatamente. Por isso que é a parte mais difícil das conjunções. Sim. Essa aqui é a parte mais difícil. Mais difícil. Fran, lê a letra C pra gente, por favor. Nos mirábamos a los ojos mientras bailábamos. E essa frase aqui dá ideia do quê? Como tu traduziria? Enquanto olhávamos nos olhos, dançávamos. Sim, seria tipo assim, enquanto a gente se olhava nos olhos, a gente dançava. Não se preocupem que não existe uma tradução perfeita, tá? Existe sempre uma adaptação. Toda tradução é uma intertextualidade. Toda. Não existe tradução perfeita. Existe uma adaptação de uma língua para outra. Certo? Perfeito, Fran. Ó, agora, continuando. Olha só como vai ficar. Deixa eu ver quem é que tá aqui mais, que eu adoro ver vocês. Aqui. Foi. Ronaldo! Chegou, Ronaldo. Ronaldo, lê a letra D para mim, por favor. A letra D é isso? Uhum. María preparaba la cena, entretanto Juan ponía la mesa. Como tu traduziria essa frase aqui para o português, Ronaldo? Maria preparava a janta enquanto Juan botava na mesa? Uhum. Vocês viram? Fica muito estranho, né? Mas depois eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais. Bru, hoje tu pode ler? Ah, não vou ler, só leio na aula de conversação. Tudo bem, Bru, tudo bem. Ó, letra E. Vou de novo, então. Vou começar. Raíssa, pode ler a letra E? El profesor revisaba los exámenes. Entre tanto, los alumnos conversaban. Viram? Eu sei que fica estranho. Eu poderia trocar
Raíssa, eu poderia trocar esse entretanto por mientras, sem alteração de sentido? Sim ou não? Sim, Porque daria a ideia de simultaneidade. sim. Perfeito. E agora, Emanuel, lê a letra F. El mecánico arreglaba el coche, entre tanto se esperaba en la sala. Perfeito. Qual é a tradução? Que o mecânico estaria consertando o carro enquanto eu esperava na sala. Ótimo. Olha só. Agora a gente vai ver o entanto. Fran, lê a letra G. Entanto, ella escrevía, él dibujaba. Perfeito. Aqui, esse entanto, eu poderia trocar por entretanto sem alteração de sentido, sim ou não? Acredito que sim. Sim, porque dá a ideia de simultaneidade. Então, aqui a tradução seria: enquanto ela escrevia, ele desenhava. Fala, Simone. A pergunta que eu queria fazer é, entretanto, junto ou separado? Tem dos dois jeitos, sabia? Tanto faz. É tanto aceito junto quanto aceito separado. Tu vai ver às vezes junto e às vezes separado. Mas o entanto, sempre separado. Ok. Aproveitando, não fecha, Simone. Lê a letra H pra gente. En tanto que tu hablas, eu tomo nota. Pergunto, qual seria a melhor tradução para a letra H? Enquanto você fala, eu tomo notas. Eu escrevo. Perfeito. Eu escrevo, eu anoto. Ótimo. Fran, lê a próxima. Entanto, los niños jugaban afuera, los adultos conversaban dentro. Qual que é a ideia disso aqui? Enquanto as crianças brincavam do lado de fora, os adultos conversavam dentro. Ótimo. Perfeito. Agora, Bea, letra J. Cantaba a la vez que tocaba la guitarra. Eu acho esse Alavés um tiro no pé. Porque mesmo que eu tenha noção da ideia, parece que não se encaixa, vai dizer. É estranho. É muito estranho, né? Bea, me diz, qual seria a tradução dessa oração? Cantava enquanto tocava a guitarra, o violão. Perfeito. Seria aqui nesse caso o violão, porque guitarra eles chamam de guitarra elétrica. Então, simultaneamente. Ótimo. Emanuel, lê a cá. Aprendía a la vez que enseñaba. Perfeito. E qual a melhor tradução? Que aprendia enquanto ensinava alguém, talvez, algum conteúdo. Perfeito. E isso aqui é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Gente, quando eu estou estudando alguma coisa, e tanto que por isso que eu escrevi essa frase aqui para vocês, e eu quero memorizar, eu tenho um grupo que se chama Conteúdo, que só tem eu no WhatsApp, e eu me mando áudio, me explicando as coisas. E depois eu escuto para ver se eu expliquei direitinho. Quando vocês me mandam coisas na plataforma, que eu respondo em áudio, às vezes eu respondo para mim antes, para ver se ficou direitinho, e depois eu mando para vocês também. E sempre que eu me mando coisas, eu aprendo alguma coisa, eu memorizo mais. Então, a minha sugestão é que vocês façam um grupo e que vocês, o que vocês aprenderem, se mandem áudio se explicando, fazendo uma autoexplicação. Vocês vão ver que vocês vão evoluir horrores. Eu faço isso na minha vida. Juro para vocês. Juro, juro. Aproveitando aqui. Schauler. A Ellie. Se reía a la vez que lloraba. Perfeito. Tradução? Sorria toda vez que chorava?
Mas não. Se reía. Ó, da ideia de enquanto. Enquanto chorava, ela ria. Enquanto. Ah, perfeito. Entendeu? Eu disse que o Alavés parece que fica meio capenga, né? Sim. Mas assim, fica capenga pra gente. E fica capenga pra vocês e fica capenga pra mim também, tá? Porque querendo ou não, por mais que eu estude espanhol, eu estudo espanhol desde os 16. Eu tenho 37. Faz 21 anos que eu estudo espanhol. Eu dou aula de espanhol desde os 20. Faz 17 anos que eu dou aula de espanhol. E mesmo assim, sempre que eu me deparo com um alavés ou alavesquê, eu fico assim, tá, para, volta, vem. Por quê? Porque não é a minha língua materna. Então, assim, não se assustem. Só que o importante é que vocês, quando vocês leiam em alguma coisa ou estejam apresentando alguma coisa, que vocês tenham noção do significado de alavés ou de alavesquê. Bom, agora é barbadinha. Posterioridade. Babies, entendam. No português, tu tem o depois e tu tem o logo. Em espanhol, o luego significa tipo depois. Não é um logo, um breve. Quando a gente quer falar logo mesmo, tipo, até breve, até logo, que eu vou te ver mesmo daqui a pouquinho, eu falo hasta pronto. Não necessariamente hasta luego. Hasta luego é até depois. Mas não é um breve como a gente espera um até logo. Entenderam a lógica? Então, quando a gente tem nas conjunções o luego que, ele é sinônimo de depois que dão a ideia de posterioridade. Pode falar, Bea. É uma dúvida, eu poderia substituir por assim que, na tradução? Assim que chegou, assim que... Não. Sabe por quê? Porque o assim que dá a ideia de imediatismo. Ah, entendi. E o imediatismo a gente usa o enquanto Uhum. e o apenas. Ah, entendi. Obrigada. Que daí Tá bom, são difícil. outras falsos cognatos que a gente já vai ver. Por isso eu disse, bom. essa aqui é difícil. Mas assim, seria um depois. Mas assim, se tu entender que não é o imediatismo, que dá a ideia tipo de posterioridade, tá tudo certo. O problema é tu interpretar que é algo imediato, entendeu a lógica? Entendi. Agora ficou mais claro. Obrigada. De nada, baby. Bom, continuando então. Então, luego que é sinônimo de depois que. Raíssa, lê a letra A para mim, por favor. Luego que llegó a casa, encendió la televisión. Perfeito. Qual é a tradução disso aqui? Depois, depois que eu cheguei em casa, eu não sei o que significa encendió. Liguei a televisão? Isso. Ah, tá. Mas, tipo, a gente poderia falar, talvez, em português, um assim que cheguei em casa, mas é diferente do imediatismo, como eu falei para vocês. Por isso que não é a melhor tradução, certo? Tipo, foi depois que eu cheguei em casa. Claro que dá uma ideia um pouco mais breve do que o depois que, mas eles são sinônimos, certo? Emanuel, Te pode ler llamaré a letra B. luego que termine la reunión. Tradução. Que eu iria ligar para alguém depois que terminar a reunião. Depois que terminar a reunião, eu vou te ligar. Ou eu vou te chamar. Tipo, perfeito. Perfeito. E, Ronaldo, pode falar. Acho que ele não. Bom, Ronaldo, pode ler a letra C, aproveitando. Ronaldo, tu tá aí? Oh, sim, eu esqueci o microfone. Ah, tá, não tem problema. Pode ler a letra C? Salieron a jugar luego que almoçaram. Melhor tradução para isso aqui? Saíram a jogar depois que almoçaram. Perfeito.
Continuando. Schauler, letra D. Después que cenamos, salimos a caminar. Tradução. Depois que jantamos, saímos para caminhar. Eu poderia trocar, Schauler, esse depois que por luego que? Sim? Poderia. Perfeito. Ótimo. Fran, lê a letra E, por favor. Vou a descansar depois que terminei esse trabalho. Perfeito. Qual que é a tradução para essa oração? Vou descansar depois que terminar este trabalho? Ótimo. Perfeito. Letra F. Simone. El público aplaudió después que terminó la función. Uhum. Esse, Simone, esse depois que eu poderia trocar por luego que, sem alteração de sentido? Sim, poderia. Poderia, né? Ótimo. Sim. Se eu posso trocar, como ficaria a melhor tradução? O público aplaudiu logo que terminou a sessão, a apresentação. Perfeito. Funciona, amores. Pode ser espetáculo, pode ser apresentação, pode ser performance. Então, assim, tudo vai depender do contexto, tá? Então, essa aqui é uma palavrinha boa para que vocês, né, conheçam, porque é um falso amigo também. Ótimo. Olha só, Bea, essa é para ti. Imediatismo. Olha só as principais conjunções. Enquanto, apenas e quando, seguido de presente do subjuntivo. Quem não sabe o que é presente subjuntivo, tem que assistir a aula do clube de presente do subjuntivo. Lembrem, quando o verbo termina em ar, ele vai para E. Quando o verbo termina em er ou em ir, ele vai para A. Então, por exemplo, yo hablo español. Beta habla español. Isso aqui é presente do indicativo, da ideia de certeza. O presente do subjuntivo traz uma ideia de hipótese. Por quê? Porque mesmo que seja um imediatismo, não é certo aquilo, né? Tu não sabe, tu não tem essa ideia certeira do futuro, embora tu saiba que, enfim, futuro é futuro. Então, assim, se eu passasse essas duas orações que eu acabei de falar para vocês para o presente do subjuntivo e eu botasse um talvez na frente, e vou trocar espanhol para inglês, tá? Talvez Beta hable inglês. Talvez, quizá, yo hable inglês. Hablar, ar passou para E. Então, aqui, a gente tem, normalmente, também o presente do subjuntivo. Quando a partícula quando estiver do lado de um presente do subjuntivo, vai ser traduzida como assim que. Vocês vão entender agora. Olha só. Bea, lê a letra A para mim. Sí. En cuanto llegue, te aviso. Perfeito. Esse enquanto aqui, no português, dá ideia de simultaneidade, de concomitância. No espanhol, é traduzido pelo que, Bea? Que tu perguntou antes? Assim que chegar, te aviso. Exatamente. E olha que sacada que agora vocês vão aprender. A gente, no espanhol, não usa o verbo no infinitivo para expressar imediatismo. Por exemplo, assim que eu chegar, eu te ligo. No português, a gente falaria isso. No espanhol, eu tenho que falar, enquanto eu chegue, te chamo. Entenderam? Apenas chegue, te chamo. Quando chegue, te chamo. Que a tradução para o português seria, assim que eu chegar, eu te ligo. Ficou claro?
Eu fui didática? Sim. Sim? É que é tão estranho falar chegue, né? Sei lá, pra mim tá tão errado. É que a gente pensa em português, né? Mas assim, então a gente não fala em espanhol essa estrutura. Enquanto chegar, te chamo. Não. Enquanto chegue, te chamo. Certo? Letra B. Lê para mim, Emanuel. Salieron en cuanto terminó la clase. Perfeito. Qual é a melhor tradução para essa oração, Emanuel? Que saíram assim que terminou a aula? Isso. Viram que é diferente o sentido de se eu colocasse luego que e depois que? Que dá a ideia de imediatismo mesmo. Tipo, assim que terminou a aula, eles saíram assim que terminou a aula. Tipo, de imediato. Não foi depois que terminou a aula. Esse depois tu poderia ter ficado, conversado, aquela coisa toda. Entenderam a lógica? Agora ficou mais fácil de visualizar, né? Schauler, lê a letra C para mim, por favor. Schauler tá aí? Schauler? Eu acho que tá com o microfone desligado. Ou ele deu uma voltinha. Vou passar para a próxima. Simone, tu tá aí? Simone, lê a letra C, por favor. Enquanto me llames, vou para allá. Perfeito. Qual a melhor tradução? Assim que me chamarem, eu vou para lá. Ótimo. Assim que me chames. É muito parecido, na verdade, esse aqui. Esse aqui é um pouco mais parecido. Esse enquanto me chamas. Mas tu viu que o chamar, ar passou para E, né? Eu poderia trocar tranquilamente esse enquanto por quando. Sim. Assim como o enquanto, o primeiro lá da letra A também. Eu poderia trocar por quando e a tradução seria exatamente a mesma. Aqui, o vou para allá é aí. Vou para aí. Ou ali. Ó, em espanhol, tu tem o aqui, que é sinônimo de acá, que ambos significam aqui. A gente ainda diferencia o aqui e o cá. Tipo, vem cá, mas eles usam realmente os dois de maneira muito similar, tá? Daí tu tem o aí, que seria aí, tipo contigo, e tem o axi, ou aí, e o achá, ou ajá, aiá, que significam lá. Lá. Então aqui eu poderia ter tranquilamente um axi, em vez desse achá, entendeu? Sim. Escrito da mesma forma. Ótimo. Olha só, continuando. Raíssa, lê a letra D. Apenas sonó el timbre. Los niños corrieron al recreo. Perfeito. Qual é a melhor tradução para essa letra B, Ra? Assim que tocou o sinal, as crianças correram para o recreio. Perfeito. Perfeito. Letra E, Fran. Te escribo, apenas tenha notícias. Qual seria... Primeiro, Fran, esse tenga aqui, tu vê que é o presente do subjuntivo, que é do verbo tener, ele passou para A? Tu conseguiu enxergar? Sim, Se eu tenho aqui o presente do subjuntivo, eu poderia trocar esse apenas por quando? sim. Posso. Perfeito. E qual seria a melhor tradução para a letra E? Te escrevo quando tiver notícias. Perfeito. Assim, não, assim que eu tenha. Assim que eu tiver. Isso. Perfeito.
F. A Tamires está aí? Eu não chamei ela. Agora que me dei conta. Tamires, tu tá aí? Voltei pra cá. Oi, amor, tu tá aí? Ah, a internet tá muito instável, mas sim. Tu consegue ler a letra F ou não? Eu posso pular. Ah, tá sem microfone. Tranquilo, tranquilo. Ronaldo voltou? Voltei. Perfeito. Lê a letra F pra gente, Ronaldo. Apenas abrió la puerta, el perro salió corriendo. Perfeito, Ronaldo. Ronaldo, qual seria a melhor tradução para a letra F? Abriu a porta, o cachorro saiu correndo. Quase. E esse apenas aqui eu traduzo pelo quê? Assim que abriu a porta, o cachorro saiu correndo. Assim eu acabei esquecendo dessa conjunção. Perfeito. Mas deu para entender, Ronaldo? Deu para entender. Ótimo. Agora, olha só. A letra A. Eu botei aqui alguns, tá? A letra A. Terminou a película, todos se levantaram de seus assentos. O que eu poderia botar aqui? Depois que? Poderia botar o depois que, mas olha só. Se eu coloco o depois que, não tem só uma resposta, tá, gente? Vocês vão ver que a gente vai passar para a próxima e não tem resposta, tá? É intencional, não se preocupem. Se eu colocasse aqui o enquanto ou apenas, vocês conseguem perceber que dá ideia de imediatismo? Sim. Tipo assim, terminou o filme, a galera saiu correndo. Mas, se eu botar o depois que, ou luego que, tu consegue ver que o sentido é um pouco diferente. As pessoas não saíram que nem os cachorros raivosos em busca do seu alimento pós-filme, porque estão com fome. Sim. Vocês conseguiram perceber? Sim. Não tem uma questão exatamente certa. A questão é, tu tem que entender o sentido da conjunção, principalmente a temporal, para aquilo que tu tá expressando. Olha só, a letra B. Essa aqui, ela é um pouco tendenciosa. Olha esse verbo. É do verbo chegar. Ara passou para E. Essa aqui eu fiz com intenção. O que eu botaria aqui com a minha intenção? Enquanto? Apenas. Enquanto. Ah, Se eu botar o enquanto aqui, ou apenas, qual seria a melhor tradução para a letra B? Que iria ligar assim que chegar em casa? Sim, eu vou te ligar assim que eu chegar em casa. Perfeito. Olha a letra C. Salimos de viaje, empezó a chover. Luego que? Luego que, ou después que, ou enquanto, ou apenas. Viu, Bea? Aquela tua pergunta fez muito sentido. Por quê? Porque tem a ver com, se eu quero dizer que começou a chover imediatamente, eu uso o enquanto ou apenas. Se eu quero dizer que choveu só depois que a gente saiu de casa, tu pode usar o luego que ou depois que. Entendeu? Ficou claro para vocês? Sim. 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 Sim, porque a Bea ela fez uma pergunta super útil que eu ia explicar depois. Tipo, não tem problema. Mas que bom, porque daí agora vocês viram que não existe uma tradução perfeita, gente. Em relação principalmente ao tempo. Tudo vai depender daquilo que eu tô contando pro outro.
se foi imediato ou se foi só depois, sei lá, eu posso ter saído de casa e ter começado a chover à tardinha. Muda todo o sentido. Olha, a letra D. Olha aqui o verbo. Terminar, ar passou para E. O que eu boto aqui? Enquanto? Enquanto. Ou apenas. Se eu botar aqui enquanto ou apenas, qual seria a melhor tradução? Que prefiro descansar assim que jantar? Prefiro Analisa. descansar um pouco depois de jantar. Assim que eu terminar de jantar. Sim, isso. E dá a ideia de imediatismo. Certo? Bom. Ó, eu falei para vocês. Não tinha... Essa aqui foi a parte mais difícil da aula, tá? Tá, mais ou menos. Aquela também. Aquelas lá. Mais ou menos. Mas essa aqui foi a parte mais difícil da aula. Agora a gente vai para as ilativas. As ilativas, elas são mais tranquilas. Elas dão a ideia de consequência. Então, essa aqui, a gente nem se dá conta. Quando a gente fala então, portanto, a gente está falando de uma consequência de alguma coisa que a gente falou. Certo? Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Então, as principais conjunções são, olha só, luego sozinho, eu também amo a palavra entonces, eu acho ótima, eu também amo a que, adoro meter a que em tudo, que é sinônimo tipo de entonces, né, da ideia de um portanto, a que, tipo, então, né, portanto, mas entonces é ótimo, eu meto entonces também em tudo. Mas cuidado, que luego que é diferente de luego, quando dá ideia de consequência, que é diferente do advérbio temporal luego, que dá ideia de depois. Beta, como eu vou saber? Pelo contexto, amor. As palavras, elas não caem sozinhas no teu colo e dizem assim, pronto, o que eu significo para vocês, né? Me diz o meu significado. Não, existe um contexto. Então, não se preocupem. Então, ó, eu botei aqui as principais. Luego, con que, portanto ou por lo tanto. Entonces, de modo que, así que, de forma que, de maneira que, de suerte que, assim pues. Entonces eu botei de novo aqui, viu? Gosto tanto de entonces que eu botei de novo. Por consiguiente, em consequência, consequentemente, consiguientemente. Caso apareçam essas conjunções, todas dão uma ideia de consequência. Então, letra A. Bea, lê pra gente. Ya ha terminado la película. ¿Con qué vámonos? Tá. Olha só, Bea, vou te dar uma difícil para tu traduzir, tá? Como tu traduziria essa letra A? Sem pressão. Já terminou o filme? Então vamos? Então nos Ótimo. vamos. Então a gente vai. Já terminou. Esse A terminado aqui é o pretérito perfeito composto, que tem a tradução do pretérito perfeito nosso. Então, é amado, a tradução é amei. Só que lembra que eu expliquei lá que os marcadores temporais contam. Como não tem um marcador temporal específico, é o pretérito perfeito composto. Também vocês já tiveram no clube, certo? Então, ótimo. Emanuel, lê a letra B. Pienso, luego existo. Tradução. Penso, logo existo. Isso, que também poderia ser penso. E assim existe? Portanto, existo. Portanto, Então, eu existo. existo. O fato da tua existência se dá ao fato de tu pensar, Sim. certo? Eu mandei uma observação no bate-papo que, assim, tem alguns cursos que eu já vi na internet
que muitas pessoas separam as conjunções por nível para que aquela pessoa possa estudar para ter, por exemplo, o nível C1 ou nível B2. Eu queria saber o que você acha dessa prática, se você acha que é válido. Eu acho interessante para quem fica, em média, 3 anos estudando espanhol para chegar à proficiência. Uhum. E daí as pessoas estudam por níveis, nível A1, nível A2, nível B1, nível B2, nível C1, nível C2. A média dá 3 anos. Eu acho super importante quando as pessoas são de outras nacionalidades, como, por exemplo, um alemão, um chinês, que daí tu vai construindo coisinha por coisinha. Mas para nós, que somos brasileiros, que temos a língua portuguesa, que é a irmã da língua espanhola, eu acho que não tem necessidade de ensinar primeiro um jeito de falar, que às vezes é muito parecido com o nosso, depois um outro jeito daqui a 1 ano para falar exatamente a mesma coisa, depois um outro jeito daqui 2 anos para falar exatamente a mesma coisa. Que quem ensina por nível, ensina assim, entendeu? Uhum. E eu acho que demora muito mais e não tem essa necessidade quando nós somos estudantes brasileiros. Porque tu não precisa disso, tu já tem uma boa base da tua língua materna. É Mas só essa fazer isso pro espanhol, no caso, né? não, mas essa é uma opinião pessoal, e tanto que o curso, ele não é feito para tu fazer ele, tipo, para tu terminar o curso em 3 anos, tu pode terminar em 1 ano e depois fazer em 2 e tudo, mas o curso, se tu te puxar, tu termina ele em 6 meses, certo? Sim. Então, em 6 meses, tu tem acesso a todas as informações. Porque daí eu organizo o idioma, por isso que eu te digo, eu organizo o idioma na tua cabecinha, porque eu trabalho com método de transferência linguística. Eu pego como base a tua língua materna e te apresento aquilo que tem de igual e de diferente na língua estrangeira. Justamente, o diferencial do seu curso é justamente que você não ensina só para passar em uma prova, você ensina para a pessoa ter aquele conhecimento para a vida toda. Exatamente. Eu não fico pensando em proficiência, eu penso assim, a pessoa ela precisa argumentar, então eu vou te dar tudo que tu precisa para argumentar. No curso não é assim uma aula com absolutamente tudo. Por exemplo, eu divido as aulas, eu te ensino a opinar, eu te ensino várias coisas, mas eu não ensino isso aqui é B1, isso aqui é C2, isso aqui. Não. Tu vai aprender a argumentar. Então, eu vou te dar todos os nexos necessários para tu argumentar, entendeu? Uhum. Eu gosto, é que para mim funciona assim, né? Então, eu acho interessante. Olha o que a Bea falou aqui. Acho que terminei em 7 meses. Esse mês fez 1 ano que comecei a estudar e sério, os módulos separados assim ajuda muito. Eu também acho que ajuda, Bea. Tanto que eu já dei aula antes no IASES, no NELI da URGS, e que seguem nível A1, A2, B1, B2, eu acho legal, mas é a pessoa que vai necessariamente ter que ficar 3 anos para atingir o nível C2. E eu acho que a gente pode ter muito mais agilidade nesse processo de aprendizado, sabe? Então, juntando a minha experiência com o meu conhecimento linguístico, etc., eu montei o curso desse jeito. Mas, enfim, é isso, gente. A pessoa é ousada, até no curso é ousada. Bom, estudio, luego apruebo. Ou seja, estudo, portanto, aprovo. Agora, meus amores, a gente vai entrar nas concessivas. O problema é que as pessoas, quando eu falo, da ideia de concessão. Mas, Beta, o que é concessão? É quando tu tem um problema e, apesar desse problema, faz aquilo que tu queria ter feito. Por exemplo, embora chova, vou à praia. A chuva é um problema para quem vai para a praia, né? Mas, mesmo que chova, tu não vai deixar de ir para a praia. Isso que é uma concessão. Então, os principais nexos que a gente tem em espanhol são aunque, que significa embora, mesmo que, si bien ou si bien que, se usa bem mais o si bien do que si bien que, tá? Por mais que e apesar de, ou apesar de que. Então, assim, vamos começar com aunque.
Letra A, Schauler. Pode ler para mim, por favor? Sim. Aunque hace sol, tengo frío. Schauler, traduz isso aqui para mim. Embora que tenha sol, tenho frio. Isso. Embora faça sol, eu tô com frio. Perfeito. Raíssa, lê a letra B para mim. Aunque estaba cansado, siguió trabajando. Tradução. Por mais que estava cansado, seguiu trabalhando. Isso, por mais que estivesse cansado, embora estivesse cansado. Exatamente. Perfeito. Bea, lê a letra C. Salí a caminhar aunque llovía. Tradução. Saí para caminhar mesmo que chovia. Perfeito. Simone, lê a letra D. Aunque estudió mucho, no aprobó el examen. Perfeito. Qual que é a tradução? Ainda que estudou muito, não aprovou no exame. E olha que interessante, assim como no português, as concessivas, elas se misturam com as adversativas que dão a ideia de oposição, de contraste. Então não se assustem, tá? A questão é que existem as duas, mas, enfim, às vezes elas se confundem e tem uma linha muito tênue. Existem linguistas que defendem que poderia botar as duas no mesmo grupo, existem linguistas que defendem outras coisas. Eu sigo o que a Rai fala, mas a Rai fala dessa linha tênue, que às vezes um aunque tem esse valor também de oposição, certo? Continuando aqui. Vamos ver com si bien ou si bien que. Então, esse aqui é opcional. Normalmente, ele se usa somente o si bien, principalmente em registros mais formais, certo? Fran, lê a letra E para mim. Si bien hacía frío, fuimos a la playa. Perfeito. Qual é a melhor tradução? Si bien hacía frío. Ah, esse eu não entendi, não. Não tem problema. Olha só. Embora fizesse frio, a gente foi para a praia. A gente não precisa traduzir ao pé da letra. Lembrem que eu disse para vocês. Não tem uma tradução perfeita. A gente tem que entender a ideia dessa oração com essa conjunção. Certo? Tanto que a gente usa... Mesmo não tendo o quê? O quê? Mesmo não tendo o quê? Si bien que. Mesmo aqui poderia ter o quê também. Mas sozinho também. Parece que falta, né? Parece que falta. Eu entendo. Eu também tenho essa sensação. Ronaldo, letra F. Si bien que no tenía experiencia, lo hizo muy bien. Melhor tradução? Embora que não tinha experiência, eu fiz muito bem. Ó, ele fez, porque é isso. Quase. Sim. Então, embora não tivesse experiência, ele fez muito bem. Perfeito. Perfeito. Raíssa, letra G. La película es larga, si bien resulta interesante. Ó, Rá, aqui tu tem mais de um falso cognato. Vamos lá, Rá. Consegue traduzir? O filme é longo, embora ele é interessante. Embora seja interessante o filme. Sim. Perfeito. Letra H, Emanuel. Por más que lo intenté, no logré convencerla. Perfeito. Qual a melhor tradução para essa H? Que embora que embora eu tentei, não consegui convencê-la.
E eu poderia trocar, Emanuel, esse por más que por aunque sem alteração de sentido? Eu acredito que sim. Poderia. Poderia trocar por si bien ou si bien que? Sim. Perfeito. Poderia, apesar de ou apesar de que também. Perfeito. Ótimo. Simone, letra I. Ela saiu. Ela saiu. Ela, Ah, ela desculpa. disse que ela saiu um pouquinho. Ela disse aqui no chat. Tá, ô Bia, lê pra mim. Aí, Isso. não cambiará de opinião, por mais que insistas. Melhor tradução. Não mudará de opinião, mesmo que por mais que insista. Perfeito. Letra J, Schauler. Por más que estudies, siempre habrá, Uhum. por más que estudies, siempre habrá algo nuevo que aprender. Posso te pedir uma coisa? Claro. Quando tipo assim, eu, ou não sei se os outros colegas também concordam, mas, tipo assim, quando a gente pronunciar alguma palavra de uma forma errada, não seja, no caso, não errado, né? Mas que tu corrija, pra gente tentar. Eu penso É assim, que eu pelo acho. menos, que Mas tu falou direitinho, vocês estão falando bonitinhos. Vocês não estão errando, não. vocês são ótimos. Não, acho que todo mundo tá aqui para aprender um pouco mais, né? Então, quando a gente tentar chegar numa Da melhora perfeição. constante, acho que isso. Claro, claro, pode deixar que eu corrijo sim. Pode deixar. Então, aí a tradução fica, por mais que estude, sempre haverá algo novo para aprender. Uhum. E eu poderia trocar esse Isso. por mas que por aunque? Sim. Poderia. Ótimo. Agora, olha só, o apesar de ou apesar de que. Raíssa, lê cá para mim. Fuimos al parque a pesar de la lluvia. Melhor tradução. Fomos ao parque apesar da chuva. Ótimo. L, Ronaldo. Apesar que estava enfermo, fui a trabalhar. Melhor tradução. Ainda que estava doente, fui a trabalhar. Ele foi Ou fui trabalhar. ao trabalho. Não, fui a trabalhar, isso mesmo. Fui ao trabalho, se caso tiver o L na letra A. Isso, mas aqui é fue, então é ele. Assim, Eu fui, tu fuiste, ele foi. Ajudei? ajudou. É porque eu escuto. Ai, tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Emanuel, M. A pesar de sus esfuerzos, no consiguió el resultado esperado. Eu poderia trocar esse apesar de por aunque? Sim, que a E qual? tradução seria tipo, embora teve os seus esforços, não conseguiu o resultado esperado. Perfeito. Agora as condicionais, amores. Da ideia de condição, de hipótese. Tem o se, com tal de que, sempre que e a não ser que. Aqui vai ficar estranho também, já aviso. Por exemplo, letra A. Fran. Si yo tuviera dinero, compraría, viajaría a los 21 países de habla hispana. Ignora esse compraria aqui. Eu mudei depois na hora, esqueci de apagar, o TDAH pegando. Perfeito. Qual a melhor tradução aqui? Tira esse compraria. Se eu tivesse dinheiro, viajaria aos 21 países. Fala espanhol, fala espanhol. Isso mesmo. Olha só, te liga aqui, Lombriga, presta atenção. O si com acento significa sim. O si sem acento significa se.
tá? Então, aqui é o si sem acento. Letra B, BA. Iría a la clase a no ser que llueva. Tá, essa tradução vai ser estranha, mas é a tradução de condição. Como tu traduziria? Vou para a classe a não ser que chova. Perfeito. Perfeito. A não ser que chova, eu vou para aula, é uma condição. E agora, vamos para a frase um pouquinho mais difícil, né? Vamos, Raíssa, tu tá aí? Oi, tô aqui. Vamos lá, Ra. Lê a letra C. Te prestaré mi vestido siempre que lo cuides. Qual é a melhor tradução? Te emprestarei o meu vestido se você cuidar dele. Ótimo. Ótimo, exatamente. Então, se tu vê o sempre que, olha que loucura, não tem nada a ver com a ideia de frequência. Sempre que da ideia de condição. Viram? Ó, finales. Eu deveria ter botado por aqui também. Me esqueci. Da ideia de finalidade. Principais conjunções. Para e para que, a fim de que, com vistas a, com el objeto de. Enfim, da ideia de finalidade. Olha só. Entendam uma coisa. Se tu não tiver o que, o verbo vai no infinitivo. Cantar, comer, beber, partir. Se tu tiver o que, o verbo vai no presente do subjuntivo. Cantar, passa para cante. Ar, passa para e. Comer, passa para coma. Ir, passa para a. Partir, ir, passa para a. Parta. Certo? Então, vamos lá. Fran, lê a letra A sem o que para mim? Estudio para pasar en la prueba. Perfeito. Se eu botasse o que, Fran, olha só. Como ficaria? Lê a letra A de baixo. Estudio para que pase en la prueba. Vocês viram que é praticamente o mesmo sentido, só que a questão aqui, o que, ele exige o presente do subjuntivo. Schauder, lê a letra B. Estudió a fin de pasar en la prueba. Bueníssimo. E a letra B de baixo. Estudio a fin de que pase en la prueba. Uhum. Percebeu que ar passou para E? Sim. Gente, lembra que eu falei para vocês? Eu não botei aqui porque, enfim, eu me esqueci, me lembrei na explicação, tá? Lembra que eu disse que existe um porquê separado e sem acento? Quando esse porquê separado e sem acento aparece? Quando ele é sinônimo de para que e de a fim de que. Da ideia de finalidade. Então, poderia botar tranquilamente estudio por passar na prueba e estudio porque passa na prueba. Entenderam? Então, é importante só que vocês saibam disso. Bom. Exceptivas, da ideia de exceção. As principais conjunções são salvo, ou salvo que, excepto, excepto que, e menos ou menos que. Por exemplo, salvo que, letra A, Emanuel. Iré a la fiesta salvo que me enferme. Melhor tradução. Que eu vou à festa, exceto caso, exceto fique doente. Olha só. Eu sabia que isso ia acontecer, não tem problema. Foi intencional. Vocês viram que ela se confunde um pouco com a condicional. Sim. Só que o que diferencia é que aqui tu tem uma exceção. E a exceção não necessariamente é uma condição, mas às vezes pode ser. A questão é, se tu vê um salvo que, dá ideia de exceção, certo? Não tem muito o que aprofundar, é só saber que existe. Sim.
Letra B, Raíssa. Todos aprobaron, salvo Pedro. Melhor tradução. Todos foram aprovados, menos o Pedro. Perfeito. Ronaldo, letra C. Salvo que llueva, jugaremos al River. De novo. Salvo que llueva, jugaremos al aire libre. Aire livre. Aire libre. Isso. Bueníssimo. Melhor tradução. Calma aí, deixa eu pensar numa melhor forma possível. Olha a ideia. Eles têm sinônimos de alguma outra palavra? Uhum. A menos que chova. A menos que chova, jogamos ao ar livre. Isso. A gente vai jogar ao ar livre, menos se chover. Foi? Dá essa ideia. Deu para entender. Eu sei que ela se confunde com a condicional, que foi o que eu disse para vocês. Mas a RAI divide elas, então a gente divide também. Excepto que, letra D, Bea. Vendrán todos, excepto que tenga algún problema. Uhum, melhor tradução. Vieron vir todos. Menos, exceto que tenha algum problema. Ótimo. Letra E, Raíssa. Acepto todas las condiciones, excepto una. Tradução. Aceptou. Eu acho que eu falei excepto na primeira vez. Excepto. Mas aceitou todas as condições, exceto uma. Exceto uma, menos uma. Perfeito. Schaller, letra F. Nadie salió excepto que necesitara algo urgente. Perfeito. Melhor tradução. Ninguém saiu. Não sei. Menos se necessitasse algo urgente. Lembra da ideia do menos, né? Exceto se necessitasse algo urgente. Ou menos que eu falei para vocês. Fran, tu tá aí? Sim, Lê para mim a G. todos colaboraron menos Juan. Tradução barbadinha, né? Qual é? Todos colaboraram menos Juan. Uhum. Perfeito. H, Raíssa. No hizo nada, menos que protestar. Melhor tradução. Não fiz nada. Não, ele não fez nada a não ser protestar? Exceto protestar. Exceto protestar. A não ser protestar. Perfeito. E letra I, Emanuel. Menos que ocurra un milagro, no habrá cambios. A tradução vocês não precisam botar, gente, exatamente na mesma ordem, tá? A tradução seria, tipo, a não ser que ocorra um milagre, não terá mudança? Não vai ter mudanças, exceto... Se ocorrer um milagre. Uhum. Exatamente. Olha só, observa que com substantivos e pronomes se usa sem o quê? Todos vinieron, salvo Maria.
Com verbo suelen, costuma-se chamar que iré, salvo que llueva. Só uma dica, certo? E agora a gente está na última, nas comparativas. Ideia da comparação de igualdade, de superioridade e de inferioridade entre os elementos. Então, depois eu vou mostrar para vocês a fórmula que vocês têm no curso, isso aqui é super tranquilo, tá? Mas, vamos lá. Comparação de igualdade. B, a letra A. María canta como su hermana. Perfeito. Aqui é barbadinha, né, gente? Uhum. Ótimo. Letra B, Fran. Habla tal como lo hacía su padre. Viram o tal como aqui? Tô falando de igualdade. Fala como falava o seu pai. Certo? Letra C, Ronaldo. Trabaja igual que un profesional. Perfeito. Tu tá vendo que tá rolando a comparação aqui? Sim, Ótimo. Raíssa, letra D. Estudia tanto como sus compañeros. Olha só. Como, tal como, igual que, tanto como, tudo aqui, comparação de igualdade. Comparação de superioridade. Fran, Corre más rápido que yo. ó. Perfeito. Schauder, letra F. Ella es más inteligente de lo que parece. Perfeito. Peraí. E Emanuel, letra G. Tardó más tiempo del que habíamos previsto. Olha só. Vocês estão vendo? Vocês viram que eu não estou pedindo tradução aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou marcando? Prestem atenção, tá? Vocês já vão entender. São fórmulas. Mas que, mas de lo que, mas del que, enfim. Comparação de inferioridade. Ronaldo, letra H. este libro es menos interesante que aquel. Bueníssimo. Letra I. Já tô ficando zonza. Emanuel, Llegó menos cansado de lo que esperábamos. perfeito. E letra J, Bea. Ellos trabajaron menos horas que nosotros. Ótimo. Olha só. Esse menos que. Aqui tu tem um adjetivo. Menos adjetivo de lo que. Menos substantivo que. Olha só, amores. Isso aqui depois vocês estão recebendo material complementar. Mas tipos de comparação. Igualdade com adjetivo advérbio. Tem tan, o adjetivo advérbio, seguido de como. Por exemplo, este es tan alta como su hermana. Corre tan rápido como tú. Viram? Aqui, ó. Adjetivo. Advérbio. Peraí que eu... Não, isso aqui é para ser outra cor, gente. É para saber mexer nesse negócio aqui. Ó, advérbio. Rápido. Viram? Igualdade com substantivo. Tanto, tanta, tantos, tantas, mais substantivo, mais como. Tantos libros como. Tanta gente como. Igualdade com verbo. Verbo, mas tanto como. Trabaja tanto como su padre. Estudia tanto como sus compañeros. Tipo de comparação ainda. Superioridade. Daí com adjetivo, advérbio, substantivo. Mas, seguido de adjetivo, advérbio, substantivo, é muito parecido com o português, né? Seguido de quê? Es más simpático que tú, le más rápido que yo,
tenho mais dinheiro que antes. Superioridade com verbo. Verbo seguido de mais que. Viaja mais que nosotros, come mais que um atleta. Sou eu. Eu sou, sério, uma capivara raivosa comendo. Depois, tipos de comparação. Inferioridade. Adjetivo, advérbio, substantivo. Menos, seguido de adjetivo, advérbio, substantivo, seguido de quê? Es menos fuerte que Pedro, habla menos rápido que yo, tenho menos tempo que antes. Inferioridade com verbo, verbo seguido de menos que. Trabalha menos que seu irmão, duerme menos que eu. Olha só que barbada. Repasso. Presta atenção, fica aí. Não sai, eu sei que é bastante coisa. Olha só a treta. Em espanhol, mientras, entanto, entretanto, a la vez, ou a la vez que, e al mesmo tempo, dá enquanto no português. Só que existe o enquanto do português que não tem nada a ver com o enquanto do espanhol, que o enquanto do espanhol é sinônimo de apenas no português, que significa assim que. Aliás, o enquanto do espanhol é sinônimo de apenas, que significa assim que no português. Só que o assim que do espanhol é sinônimo de com, que de luego, de por lo tanto, de modo que significa portanto no português. Só que daí tem o sin embargo, que vocês aprenderam na aula passada, o pero, o en cambio, aqui tem som N. Aqui foi erro meu, tá? No obstante, que dá a ideia de oposição, que no português seria entretanto, todavia, contudo, porém, no entanto. Só que o todavia do espanhol é sinônimo de a1 com acento, que significa ainda no português. Só que também tem o A1 sem acento no espanhol, que é sinônimo de hasta ou incluso, que significa no português até, inclusive e mesmo. O luego no espanhol é sinônimo de después, que significa depois no português. O pronto, o presto e o já do espanhol significa depois, aliás, desculpa, significa logo no português. Só que existe o pronto do português, que no espanhol é listo. Só que listo também serve para inteligente e para esperto. E o aunque, que é importante que vocês saibam, significa embora e mesmo que. Berta, como que eu vou decorar isso? Dica, cantando. Eu sei que tá pesada a aula, mas quero ver vocês cantarem. Deixa eu ver vocês. Olha só. Aunque significa embora e mesmo que. Sin embargo, significa no entanto. Com que significa portanto. Mientras significa enquanto. Enquanto significa assim que. E assim que significa portanto. E depois dessa música, vocês vão me amar pro resto da vida. É uma praga que eu tô rogando. Porque ela é assim. Qual o hino brasileiro fora o hino nacional? Evidência. Exatamente, Emanuel. E a gente canta assim. Aunque mesmo que se nem vergonou entanto, com que, portanto, mientras enquanto assim que, portanto, e o que? De tanto te amo. Alguém morre mesmo que se nem vergonou entanto, com que, portanto, mientras enquanto assim que, portanto, e o que? Te amo.
Agora vocês vão contar comigo, tá? Ó, todo mundo cantando em casa? Deixa eu ver vocês. No estoy borracha. Todavía no estoy. No lo estoy. Ó, 1, 2, 3 e... Alguém mais pensa que sin embargo no entanto, con que tanto, mientras, enquanto assim portanto, e o que? Depende. Muito bom, meus amores. Só para vocês saberem, fechamos a aula. Quero dizer que foi uma aula excelente, embora muito pesada. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e hasta pronto. E quem aí tá no YouTube, faz um favor, pelo amor da deusa, de fazer o quê? Se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Beijo. Tchau, gente.